Pois é, Elisa, tristeza para todo lado no Oriente Médio, muita violência, muita guerra, muitos ataques entre todos os grupos envolvidos e países também envolvidos nesse conflito. A grande novidade hoje foi esse ataque israelense durante a madrugada contra o sul da cidade de Beirute, alguns bairros ali no sul de Beirute. Esses bairros são tradicionalmente controlados pelo Hezbollah. Ali é a região onde eles são mais fortes, justamente nesses subúrbios ao sul de Beirute, a capital do Líbano, é que morreu num desses bombardeios israelenses o Hassan Nasrallah, que era o chefe, o secretário-geral do Hezbollah, o grande líder do grupo, que é um grupo considerado terrorista por muitos países do Ocidente, inclusive Estados Unidos e aqui o Reino Unido. Nos últimos dias, Israel tinha expandido ali os seus ataques, mas para outras direções, outros alvos no território libanês. Ontem, inclusive, houve um ataque muito sério no norte do país, uma área onde não existe normalmente uma grande presença do Hezbollah. E isso acontece, Elisa, justamente no momento em que os Estados Unidos, o governo americano, disse muito claramente que não concorda com a intensidade e também o tamanho aí, a expansão desses ataques aéreos israelenses no Líbano. Eles gostariam de ver ataques muito mais concentrados contra os alvos do Hezbollah e não ataques tão generalizados. Segundo o próprio governo libanês, mais de 10 mil mísseis já foram lançados pela Força Aérea e pela artilharia israelense contra o território no Líbano desde o início da guerra, lá no início de tudo, no dia 7 de outubro do ano passado. Já deixaram mortas também no território libanês mais de 2.350 pessoas, um número elevado, e 11 mil feridos. Além de tudo isso, Elisa, um quinto da população do Líbano da população do Líbano, 20%, já foi deslocada das suas casas. Eles não podem voltar para o lugar onde eles moram por conta desse conflito entre o Hezbollah e Israel. E só para concluir, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também disse que não tem o menor interesse num cessar-fogo neste momento, uma possibilidade que foi aventada ontem pelo grupo Hezbollah, dizendo que Israel deveria considerar um cessar-fogo ou sofrer as dores de uma reação do Hezbollah. Hezbollah esse que está muito enfraquecido, mas que agora começa a falar no cessar-fogo que não interessa neste momento a Israel, que tem a iniciativa nesta guerra. Érico, a gente tinha adiantado ontem aqui um assunto que dizia respeito aos trâmites, os planos de Israel de retaliação ao Irã, que eles poderiam ouvir Estados Unidos, mas que a decisão seria embasada nos interesses nacionais, os interesses dos próprios israelenses. Como é que está isso, Américo Martins, esse plano de retaliação ao Irã? Houve um desenvolvimento aqui importante, Elisa. Uma apuração da CNN conseguiu confirmar que Israel já definiu seus planos. Israel já sabe exatamente aonde vai atacar ou tentar atacar no território iraniano. Não dividiu esses dados oficialmente ainda com os aliados, especialmente com os Estados Unidos, e nem definiu exatamente em que data esses ataques podem acontecer. Mas a primeira definição, que é que tipo de alvo eles vão atingir, já está fechado. E a gente lembra, Elisa, que eles teriam 3 opções de alvos diferentes, né? As instalações nucleares do Irã, onde o Irã pretende construir uma bomba nuclear, poços de petróleo ou outros interesses econômicos do Irã, ou alvos militares. Segundo uma outra investigação da CNN, Israel optou pelos alvos militares. Isso por 2 razões. Se eles atacarem alvos nucleares do Irã, escala essa guerra de uma maneira muito radical. Se eles atacarem poços de petróleo, por exemplo, tem um impacto econômico muito grande. Mas se eles atacarem alvos militares, especialmente tentando evitar civis, são alvos que são muito mais aceitos pela comunidade internacional, especialmente no momento de conflito, como a gente tem acompanhado lá no Oriente Médio. Obrigada, Américo Martins, conversando com a gente ao vivo da Europa.